Bom dia a todos. É um prazer revê-los. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês um colega nosso aqui do IAG, Julian Santos. Ele fez a graduação no IF, fez o mestrado aqui no IAG e atualmente ele faz doutorado aqui no IAG com astrofísica extragaláctica e também faz graduação na FEFELESH, faz filosofia na FEFELESH. A palestra que ele vai apresentar para vocês hoje é qual a diferença entre conhecimento místico e conhecimento científico. Juju, é com você. Só um instantinho. No meio da palestra, a gente vai passar a lista de presença novamente. Quem recebeu o e-mail do grupo de e-mails, não precisa colocar e-mail novamente. Alguns e-mails voltaram, então quem não recebeu e quiser deixar o e-mail, a gente tenta colocar novamente no grupo de e-mails, tá bom? Muito obrigado a todos. Juju, é com você. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Como a Thais falou, eu vou falar sobre a diferença entre o conhecimento místico e o conhecimento científico. Bom, a primeira coisa que eu pensei na hora que eu escrevi foi a redundância. A redundância da palavra conhecimento foi proposital. Por quê? Porque eu vou discutir exatamente o que caracteriza determinados conhecimentos ou determinadas formas de saber e como isso muda conforme o tempo. A minha ideia não é exatamente discutir uma epistemologia da ciência, uma teoria da ciência, mas uma teoria do conhecimento de uma maneira mais geral, de uma maneira mais ampla. Bom, isso daqui é o roteiro básico que eu vou tentar seguir, né? E eu vou falar basicamente, é um tema muito amplo, eu escolhi basicamente falar majoritariamente da separação que acontece na era moderna entre ciência e conhecimentos místicos, embora isso seja aplicável a qualquer momento e a qualquer instante da história humana. Poderia considerar o conhecimento mitológico antigo, poderia considerar problemas da mecânica quântica, que eu só vou dar uma colocadinha no final, só para mostrar que é um tema que ainda é recorrente. Bom, essa daqui, espero que todo mundo consiga ver, é uma imagem que monta a grande cadeia do ser. Essa é uma ideia que surge e que é mantida pelos alquimistas, principalmente, e que vem lá que também permeia um pouco da escolástica e tudo mais, que é o seguinte: os seres têm gradação de perfeição. Ok? Então eles começam dos seres inanimados, seriam seres menos perfeitos, passando pelos reinos vegetais, pelos animais inferiores, animais superiores, até chegar no homem, na coleção de anjos, arcanjos e Deus. Isso é uma maneira de se enxergar o mundo e se enxergar o mundo como um todo. Okay? Os graus, por mais que aqueles pareçam instamentos, as pessoas nessa visão também têm graus diferentes de perfeição, assim como animais inferiores, animais superiores, anjos e tudo mais. Isso, na verdade, forma um contínuo, forma todo um contínuo que, inclusive, chega a influenciar de maneira determinante, de maneira muito importante, o conceito posterior de evolução que surge no século XIX com Darwin. Bom, isso era o abstract, né? Era a chamada, onde eu tento colocar a questão do que é, por mais que a gente veja que os limites são sempre bem estabelecidos, que a diferença é metodológica, a diferença é lógica. Raramente a gente tenta enxergar uma lógica nos egípcios que imaginam uma vaca em determinado momento como o céu, uma deusa vaca formando o céu. E eles também têm os motivos dele para manter essa crença. Assim como a gente tem os nossos motivos, dadas as devidas proporções, para manter a nossa. Em todo instante, o que se faz é uma relação entre a pessoa e o mundo. É uma colocação do ser no mundo. Bom, do título, como eu disse, eu tentei destacar o conhecimento místico, o conhecimento científico, e ainda assim deixar em aberto
a questão do que é conhecimento. Okay? Bom, o místico é aquele que a priori não se dá necessariamente segundo as leis da física, é muito ligado ao conhecimento esotérico, que é o conhecimento para iniciados, onde se realizam cultos e cerimônias religiosas, onde você manteria outro controle sobre outra maneira de manipulação da natureza, mas não as que seguem as leis físicas atualmente aceitas. Bom, o conhecimento científico, novamente, é um conhecimento que todo mundo tem uma ideia, né, principalmente aqui. Ele é tido como um método rigoroso, um método científico, muitas vezes entendido como um método único, que segue premissas, análise de dados, uma lógica sistemática, toda uma estrutura que remonta, pelo menos no caso da física, majoritariamente, grosseiramente a Galileu e Descartes, ali, e o grosso da ideia, sem tanta modificação, da ideia quanto método, né? A sustentação do método, sim. Bom, e o conhecimento seria o processo pelo qual leva-se à consciência uma realidade existente. A gente entende alguma coisa que existe no mundo, de alguma maneira, é um processo pelo qual a gente compreende determinado fenômeno a partir de uma certa ordem estabelecida, geralmente de uma maneira grosseira nas leis da física, e essa ordem é estruturada. Bom, como eu já adiantei, o objetivo de hoje é explorar as principais características do conhecimento, usando como recorte principal a relação entre mística e a ciência, principalmente durante o Renascimento, período onde ambos se separem. O Renascimento eu escolhi por ele ser um período muito rico, muito bem documentado, e dá para colocar algumas questões bastante relevantes sobre o tema. E também porque eu acho mais divertido também. São as duas razões básicas. Bom, formas de conhecimento. Serão as definições entre determinados tipos de conhecimento, um conhecimento místico, que seja um conhecimento ou esotérico, ou até religioso, ou conhecimento científico, tão bem colocado? Primeiramente, no texto fundador da filosofia moderna, que é o texto de Descartes, o nome do texto é o seguinte: Meditações concernentes à filosofia primeira, na qual se prova a existência de Deus e a imortalidade da alma. É uma concepção metafísica clara e uma concepção de natureza clara que é posta. Okay? Esse livro ele é parecido com o discurso do método, só que ele foi escrito para a comunidade douta, enquanto em latim. O discurso do método foi escrito em francês para o vulgo. Né? Na época que o Galileu também começou a escrever italiano, enfim, na época da popularização da ciência. Bom, conhecimento. Conhecimento, na verdade, é uma coisa muito complicada e que varia muito, 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 muito. Então, eu preferi colocar algumas questões e para que entenda mais ou menos sobre o que eu estou falando em termos do conhecimento. O significado clássico, principalmente na filosofia platônica, de conhecimento, são duas questões. A primeira a ver com episteme e a segunda com doxa. Episteme é um conhecimento certo, é uma coisa que você sabe que é e é. A ciência, durante algum tempo, principalmente no início da Era Moderna, ela trabalhava com essa ideia de uma episteme, nesse sentido clássico, ok? Onde você descobre de fato como funciona a natureza e você de fato teria um fim, uma vez que você descobre os mecanismos pelos quais as coisas funcionam. A formulação de Platão original, ela era ligada à reminiscência da alma. Quer dizer que você tinha grosseiramente infinitas reencarnações e passagens, e em cada uma você aprendia. Então, na prática, a alma que você tem, ela sabia tudo. Essa visão ainda ficou, em partes, até Leibniz, e, enfim, deu uma tensão na Idade Moderna e tal.
Não na mesma forma, nunca é na mesma forma. É sempre uma forma nova que os problemas se recolocam. E tal, mas enfim, mas tinha a ver com uma questão relacionada ao conhecimento da alma. Então, aprender, a gente não faz. Nessa visão, a gente relembraria coisas. E por a gente relembrar coisas que a gente já sabia, seriam coisas certas, certezas absolutas. Esse era o significado original de episteme. Então, doxa seria uma opinião. Seria um conhecimento não certo, um conhecimento não seguro, uma coisa que uma crença. Doxa seria uma crença. Como eu falei, teve uma certa tensão na Idade Moderna entre o pessoal que chamava idealistas, né, que seriam Leibniz, por exemplo, e a turma dos empiristas, que seriam Locke e Hume, por exemplo. E os empiristas eram céticos. Eles achavam que episteme é impossível. Sempre o que a gente pode ter é doxa. Ok? Pelo menos para as coisas externas. Sobre a natureza em si, a gente não pode ter uma episteme, a gente não pode saber com certeza como é. Grosseiramente, não dá para sair do subjetivismo. Eu só posso saber das coisas dentro de mim e apenas o que está dentro de mim. A questão do Descartes, do penso logo existo, não pode sair daí. Porque Descartes ele começou na dúvida sistemática, teve a primeira certeza da existência dele, enquanto duvidava, depois a existência dele enquanto pensava, a existência em termos geral. A partir daí ele foi construindo para ter certeza das coisas. Certo? O pessoal esses céticos dessa época, que são céticos moderados, eles colocam que você não pode ter nenhum conhecimento fora de si. Isso é muito importante para o que virou a ciência hoje. Né? Tanto que um conceito mais moderno de episteme, conceito que a gente usa atualmente, conhecimento, é paradigma em que se fundamentam e se estruturam os diversos saberes em um determinado povo em uma determinada época. Isso quer dizer o quê? Em um determinado povo, se é de determinado povo, quer dizer que ele não é único para todos os povos, certo? Ele não é um critério absoluto. Já se retira um critério de verdade absoluta. Em determinada época, quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo para uma certa cultura, ele pode mudar ao longo do tempo, certo? Paradigma, para quem não está muito familiarizado, é uma palavra que não tem muito bem uma transcrição direta, mas poderia se colocar como um conjunto de ideário, um conjunto de métodos que fundamentam um certo saber. Ele foi cunhado por Kuhn, e é basicamente isso que ele quis dizer, porque ele vai além da ideia vigente. Porque a ideia vigente determina métodos para se obter conhecimento. O conhecimento vigente determina novos métodos para se obter novos conhecimentos. Entende? E o conhecimento novo é conseguido através do antigo método, desse método. Então, você entra num círculo, numa cadeia, que de fato molda toda a compreensão de mundo que se tem. É basicamente essa a ideia. Bom, eu também queria, exatamente pela essa questão da relação empirista, que depois, pelo menos uma ideia disso daqui é bom ter para prosseguir, é o seguinte: o pensamento especulativo é a primeira forma, por assim dizer, de organizar, e é a forma primária até hoje de se organizar conhecimento. Okay? O pensamento especulativo vem especulação, vem de você achar alguma coisa, você pensar alguma coisa. Certo? Então, você confronta sempre com os seus dados objetivos para você, okay? Sempre com o que você está vendo. Então, é uma forma livre de pensar e ela transcende a experiência sensível por você criar hipóteses e experimentar elas dentro da experiência que você tem. Experiência não necessariamente no contexto científico. Ok? Hoje, conforme a gente tem métodos mais rígidos e dados mais precisos, ou mais fincados, ela é cada vez mais presa. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem que atender uma demanda de dados que é cada vez maior. E ela sempre possui estrutura lógica.
sempre possui. Okay? É importante frisar, porque é comum que você coloque a tradição religiosa, a tradição mitopoética, de uma maneira não lógica, de uma forma pura e simplesmente achismo, de uma maneira que pode ser qualquer coisa. Não é assim que funciona. Mesmo a tradição mitopoética tem correspondência direta com a realidade que cada povo vive, né? E de uma maneira lógica. Eles também respeitam, da maneira deles, princípio de não contradição, princípios de causa e efeito, todo esse tipo de princípio. A questão é, não da mesma maneira que a gente está acostumado. Okay? E ela é responsável pela formulação mitopoética, pela mística e pela científica. A mitopoética é o antigo, é Gilgamesh, Ilíada, Eneida. Bom, como forma de ilustrar o poder especulativo humano, eu coloquei essas duas imagens relacionadas ao tempo. Aqui, a bem conhecida ideia da relatividade geral, certo? O espaço-tempo ligado, já posterior a Einstein e tudo mais, onde a massa deforma o espaço-tempo, o tempo como uma coisa essencialmente física, quantificável, e que faz parte do seu arcabouço teórico, e uma visão muito mais antiga, que é a visão de Saturno, Cronos, que é uma visão do tempo como a entidade, por assim dizer, que dá início a todas as coisas e põe fim a tudo que um dia teve início. Por isso, o simbolismo dele ser, de Cronos, devorar o próprio filho. Porque ele faz o filho e ele mesmo mata o filho. Num ciclo sem fim. Hoje em dia, você poderia chamar isso de entropia. Ok. Agora sim, vou entrar no mundo moderno. Bom, o mundo moderno, essencialmente, ele se inicia no Renascimento, nas distintas fases do Renascimento. As principais características, embora essa não seja a característica social, ou é a característica que mais se vê, que mais salta aos olhos, é a retomada da cultura clássica. É no período que acontecem as grandes navegações, onde a visão de mundo se amplia. Okay? Você também tem comércio com as navegações, tem tecnologias vindo da China, maquinários entrando. Galileu, por exemplo, fala que viu em máquinas coisas que qualquer sábio duvidaria. E que ele gastou muito, muito, muito tempo tentando entender o funcionamento dessas máquinas e tal. Isso é estritamente necessário para a visão é estritamente importante para a visão que a gente tem de ciência hoje e para uma visão mecanicista do mundo, que se coloca em Descartes e tal. Porque nessa época, esse pessoal, esses sábios, que hoje em dia a gente considera como ponta da época, eles se debruçaram por muito tempo no estudo desse tipo de problema. Okay? Uma característica forte é a revolta contra a autoridade, é você começar a questionar a autoridade. Aristóteles e a escolástica no ponto de vista intelectual, o poder do Estado. Okay? Aí vem também a questão do republicanismo, que é um traço forte, e a igreja. Há duas correntes de pensamento principais da época, que são correntes importantes, é o platonismo e o pitagorismo. Na verdade, o platonismo também é influenciado pelo pitagorismo e tal. Né? Por exemplo, você vê aqui o modelo de sistema solar, modelo de cosmos, de ordenação do Kepler. Ele coloca os sólidos perfeitos, sólidos platônicos, né, que são conhecidos desde a antiguidade, e ele tenta modelar o universo a partir de um ideal de perfeição, onde a medida seria os sólidos platônicos. Né? Aí já entra também a questão da importância do número. Os pitagóricos eles achavam que a essência de todas as coisas, a natureza de todas as coisas, e isso é importante porque é uma abstração, uma das primeiras abstrações desse tipo eram os números. Okay? Essa ideia foi retomada em Galileu
e na época de uma maneira distinta. Galileu entendia o mundo como representação, o número como representação, como uma certa linguagem que Deus, o Criador, escreveu o mundo, mas não necessariamente como entes físicos reais. Outra característica que você vê também na questão da reminiscência e tal, são questões místicas que se adentraram, que já compunham tanto os pitagóricos quanto os platônicos. Os platônicos também foram profundamente influenciados pelos cultos órficos, né? As noções distintas que surgem no período sobre compreensão de mundo são profundamente influenciadas pela nova filosofia, que ela entra em contraponto à filosofia aristotélica da época. A noção da natureza, a expressão da natureza em número, a órbita de Kepler, a existência como organismo de Paracelso, que a gente vai lidar com Paracelso daqui a pouco. Assim como a Utopia de Thomas More, que é uma obra política, né, é profundamente influenciada. Na Utopia, o Thomas More ele encontra um navegante português, chama Rafael, e na hora que ele fala, ele comenta assim, fala assim, quando eu encontrei com ele, ele não parecia um navegante, ele parecia um explorador, parecia um Ulisses, melhor, parecia um Platão. É uma obra profundamente influenciada pela República de Platão, né? Marca da época. E por que eu coloquei essa obra política? Exatamente para frisar que o sistema de mundo ele vem como um todo. Ele vem sempre como um todo, né? Ele parte de premissas e se arquiteta em cima de bases. Aqui o Paracelso, ele é um alquimista muito importante da fronteira entre ciência e alquimia, que eu vou usar ele majoritariamente como exemplo para colocar como a distância não é necessariamente tão grande. Bom, místico. Ele considerava a existência de um organismo universal, certo? Uma visão bastante mística, onde exatamente por você fazer parte de um todo, as partes são interconectadas. Então, facilita a ação à distância. Questões como astrologia e questões como alquimia são muito mais palatáveis num sistema desse. Ao contrário do sistema mecânico, porque no sistema mecânico você precisa ter alguma coisa impulsionando outra. No sistema onde é uma coisa viva, uma alma cósmica, por assim dizer, isso não é necessário. Então, as estrelas, por exemplo, poderiam ser diagnóstico para se saber a condição humana. Seria um problema epistemológico e utilizando lógica a partir dessa concepção de organismo vivo, de organismo universal, perdão. Acontece que o trabalho dele era, por qualquer critério que você queira usar, ele é tão empirista quanto era Bacon, Da Vinci ou Galileu. Ele era tão apegado aos dados experimentais, ao que se observa, quanto eram Bacon, Da Vinci ou Galileu. E ele foi a primeira pessoa a propor que o corpo humano, e não só o corpo humano, fosse composto por sistemas químicos, fosse um sistema químico. Okay? E também foi a primeira pessoa, até onde temos, ou as pessoas que temos conhecimento, a propor que as doenças eram causadas por desbalanço químico. E é um avanço quando você compara com grupos que consideravam que eram por variações de humores. Ok? Então, se é por desbalanço químico, passa a ser necessário remédios específicos para males específicos. Na época, isso dura até o século XIX, o principal tratamento que se tinha era sangria. Alguém está com gripe? Vamos sangrar o cara para o mal sair. Alguém está com catapora? Sangra o cara até o mal sair. Ele já propôs, no século XVI, se não me engano, que para cada tipo de mal, você precisa de um tipo de remédio ou um tipo de tratamento diferente. Okay? Bom,
aqui um exemplo, primeiro um exemplo que eu coloquei, para ilustrar como, de fato, você tem uma cadência lógica dentro do pensamento, apesar de ter premissas distintas. Ok? Bom, primeira coisa é o seguinte, na alquimia, no sistema alquímico, o ferro é associado ao planeta vermelho, a Marte. Marte é o deus da guerra, coberto por ferro e sangue, certo? Nesse sistema de representação de alquimia, quando você pega alguma coisa que representa o ferro e o sangue, que representa o vermelho, certo? Você pode fazer a correlação com o sangue. Então, você pode usar o ferro para curar doenças do sangue. E funcionou. Funcionou. Com esse sistema lógico, ele conseguiu curar anemias, usando sais de ferro. Okay? O Feyerabend, ele faz o seguinte comentário. Feyerabend é um filósofo da ciência e ele escreveu Contra o Método, tal, um livro bem conceituado. Inovadores como Paracelso voltaram às ideias anteriores e melhoraram a medicina. Por toda a ciência se enriquece com métodos não científicos e com resultados não científicos. Ao passo que procedimentos que a miúde foram considerados partes essenciais da ciência são tacitamente suspensos e contornados. O que ele quer dizer? Bom, ele quer dizer o seguinte, Paracelso você tomou um conhecimento distinto e resolveu um certo problema. No final, ele diz que métodos que são considerados científicos, eles podem parar de funcionar em determinado momento, assim como o método do Paracelso parou de funcionar em determinado momento, certo? E ser suspensos ou contornados, ou você desencana de fazer isso. Assim como a sangria também foi considerada científica por muito tempo. Okay? Então, aí ele já está colocando que o próprio método se refaz ao longo do tempo. E que a consciência que a gente tem de determinada ciência é sempre uma consciência momentânea. Bom, embora não, ele não compartilhe da questão galileana, que é exatamente como a gente entende, exatamente não, mas grosseiramente como a gente entende a ciência, hoje em dia, ele faz uma cadência lógica. Ele parte de uma premissa, articula 1, 2, 3 passos, certo? E testa a hipótese. A justificativa é não científica, mas a experiência funciona. Nessa visão de mundo, o organismo universal, a astrologia e a alquimia, eles conseguem se articular em um único ente epistemológico. O que acontece? Ele faz parte do mesmo conjunto de premissas, de uma mesma visão de mundo, ok? Que justifica determinadas ações e determinadas crenças. Ele coloca, nessa questão, que é um ponto interessante, você vê, associar vermelho com sangue ou com Marte, você vê uma correspondência entre significante e significado. Quer dizer que o símbolo e o que o símbolo significa, eles têm uma correspondência estrita. Isso é importante na alquimia. Na alquimia, por exemplo, era comum que você acreditasse que haviam palavras mágicas, por assim dizer, que te davam controle sobre a natureza. Então, se você descobrisse o nome verdadeiro de determinada coisa, você poderia passar a ter controle sobre ela. Okay? Aí que está. O método e a lógica não são necessariamente tão distintos, mas o pensamento é. O pensamento é. Aí entra, qual que é a diferença da concepção moderna de conhecimento, que a do Paracelso claramente não entra, e da concepção moderna e da do Paracelso. Desculpa. Esse é exatamente o problema fundamental.
problema talvez fundamental de toda a filosofia, que é o problema do conhecimento. Bom, eu tinha dado uma definição de conhecimento, agora eu vou completar ela aqui. O problema do conhecimento, concebido de modo ingênuo, é um processo em qual elevamos a consciência reprodutivamente uma realidade já por existente, ordenada e estruturada. A realidade, assim considerada, se concede sempre como algo existente por si, como algo adjacente e fixo. Quer dizer o seguinte, ele diz que a correspondência, de uma maneira direta, de uma maneira 1 para 1, entre um certo enunciado e a realidade, é uma maneira ingênua de você entender o conhecimento. Ele não dá conta ele não contempla toda a multiplicidade de métodos e conceitos que a humanidade já gerou, ok? Então, no conhecimento não ingênuo, não se trata de uma descrição imitativa, mas sim da seleção e agrupação crítica à vista da multitude infinita das coisas perceptíveis. Essa é a questão. Por quê? Porque quando a gente fala crítica, você está necessariamente colocando o sujeito não mais como um observador passivo, não mais como alguém que simplesmente observa o fenômeno, mas alguém que participa. Okay? Então, essa visão ela vai além da questão galileana, por exemplo, de começar a colocar uma massa que ele conhece numa inclinação que ele conhece e soltar para ver o movimento. Okay? Mas vai ele conceber aquele experimento para estudar determinado fenômeno. Ele já na hora de conceber o experimento, ou de conceber a situação, ele já se colocou no estudo. Ele já fez parte de como se agrupa e de como o conhecimento vai ser construído. Okay? E essa questão, ela sempre permeia e ela sempre varia ao longo da história. A visão que cada época forma de si, da natureza e da realidade, são reflexos de um ideal de conhecimento. Ou seja, você, voltando ao caso ao termo paradigma, é exatamente isso. Você monta um ideal de conhecimento, um conjunto de características, um conjunto de métodos, de ações que você considera conhecimento e você trabalha a partir daí, certo? Essa concepção, ela sempre varia e ela tanto é influenciada quanto ela influencia a compreensão do eu, ok? A compreensão do eu, por exemplo, é completamente distinta anterior a Descartes e posterior a Descartes, ou seja, o homem moderno e o homem medieval, o homem antigo. E a visão de mundo, ela engloba toda uma existência. Toda uma existência. Da visão sobre o conhecimento, a política, a estética. É uma visão, é uma metafísica global, que permeia a cada momento determinado grupo de pessoas e determinada realidade. Okay? E aí volta, a diferença entre o humano moderno e o antigo, em relação aos fenômenos naturais que o cercam, por exemplo, né, para os humanos modernos, os fenômenos são coisas que permitem o agrupamento e o estudo de maneira sistemática, como a gente entende dentro da ciência, e quando para o antigo, são tu. O tu, ele não permite um agrupamento, uma categorização e transformação num objeto. O objeto vai além de categorização. Vem também de uma impessoalidade com relação à coisa. Quer dizer que você se separa do processo. Quando você separa o subjetivo e o objetivo, você se separa do objeto. Okay? Eles não. A visão e a tradição mitopoética, na verdade, quando a gente coloca que, sei lá, Zeus é deus dos raios, sei lá, Minerva da sabedoria, é uma visão já do homem moderno olhando aquela crença. Porque não é uma simples personificação que acontece. É um conjunto amplo, é uma visão completamente distinta. É você se relacionar com uma outra entidade como você é. Não necessariamente passando as suas categorias. Não é uma passagem de categoria, mas um entendimento como iguais. Minimamente como iguais. Ou eles superiores, né? Então, os fenômenos naturais, os grandes fenômenos naturais, eram entendidos como coisas que acontecem. Então, a cada ciclo que se fechava, seja anual, os mesmos fenômenos cósmicos aconteciam de novo. As mesmas guerras, tudo acontecia, porque não era objetificável. Era sempre
uma coisa nova acontecendo a cada instante. Era sempre uma existência no momento e com forças que estão além do controle. E essa é a relação entre sujeito e objeto. É como você se coloca e como você lida com as coisas. Essa é a grande conquista da modernidade, por assim dizer. Como eu disse, quando a gente vai no conceito atual de conhecimento e de ciência, você necessariamente lida com coisas reprodutíveis, ok? Se Galileu soltasse a bolinha e cada vez desse tempo diferente, ele não poderia criar uma lei sobre isso. Nós trabalhamos em termos de leis, ok? Então, você precisa de coisas que sejam objetificáveis, ou seja, que sejam possíveis agrupar, selecionar em características e características iguais, ok? E quando você muda essa característica de sujeito-objeto, ele leva a diferentes ideais de conhecimento, de paradigmas e diferente valoração, tanto sobre conhecimento como a relevância dos fenômenos naturais. Um caso clássico é a experiência do eletromagnetismo. Até se determinar quais eram os conjuntos de experimentos a serem realizados para determinadas características fundamentais, por exemplo, experimento de Coulomb e tal, levaram séculos de estudo sobre o eletromagnetismo. Por quê? Porque você não sabe nem o que você quer saber. De tão distante que você está do fenômeno, né? Então, a questão do sujeito-objeto também ela é relevante por quê? Porque ela determina o método não só em termos científicos, mas também determina o método em termos de como você se relaciona com as coisas, ok? Porque isso também determina o seu tamanho, o seu limite e o limite das coisas, ok? Se você acha, por exemplo, dependendo de determinadas coisas que você torna objeto ou não, você vai chegar a fazer outros agrupamentos e chegar a outras conclusões. Diferentes. Bom, o exemplo que eu ia dar é acreditar a essência de uma coisa, a forma, leva uma mistura entre símbolo e significado significante. Né? Por exemplo, levando a crença que acontecia de eficácia de remédios, se você tinha um remédio, uma planta parecida com o coração, você achava que ela era boa para o coração. Critérios estéticos, como cor vermelha, quando você linka essas coisas, que são maneiras de categorizar, e de fato foram durante muito tempo, inclusive está coloca aqui que a essência das coisas está na forma. O que faz uma cadeira ser uma cadeira é muito mais a forma dela. Isso leva você a agrupar as coisas por determinada forma. É a mesma ideia que da colina primordial os egípcios constroem as pirâmides, porque por terem uma forma similar, por fazer um objeto com uma forma similar a uma colina primordial, que é onde estaria toda a força do universo, onde o universo foi criado, você compartilha o poder com aquilo. Da mesma maneira que, por exemplo, quando eu construo um boneco ou um ídolo, certo? E passo a partir da imagem dele, garantir um poder extra, o nome é fetiche, dessas coisas, por isso que tem fetiche aqui. Você está pegando e agrupando em termos de formas e fazendo construção em termos de formas, de tal maneira que tudo que tiver uma forma similar vai ser, ou que tiver o mesmo simbolismo, vai ser afetado dessa mesma maneira. Ok? Bom, como eu disse, eu vou falar rapidamente só sobre a visão de ou fundadores da mecânica quântica, eu vou deixar aqui, ou sobre o Jung, que é um psicanalista, né? Que colocações que se colocaram, que pessoas na formulação da mecânica quântica colocaram, que são interessantes, né? Que o observador humano é responsável pelo colapso da onda quântica. O observador escolhe se o fenômeno é onda ou partícula. Isso aí delimita o tamanho da influência que as pessoas podem ter em determinado experimento. Quer dizer, não de fato, mas em, pelo menos, o que alguém pode entender que possa.
O livre-arbítrio é garantido pelo princípio da incerteza. E o Yang ele tem um conceito de sincronicidade, que é quando o pensamento interage mais rápido que a luz, basicamente, via aula causalidade. Okay? Então, eles usam emaranhamento quântico para justificar isso e tal, e tal, e tal. Essa última colocação, ela é mais distante das outras, ok? Bom, o que eu tenho para dizer hoje é basicamente isso, né? Fazendo um breve sumário. O Renascimento foi um período fecundo para o desenvolvimento da ciência galileana, por assim dizer, e da alquimia. A ciência moderna, a astrologia, não se distingue durante a primeira parte do desenvolvimento, como a gente pode ver, por exemplo, em Paracelso. A diferença entre conhecimento científico e místico nem sempre reside em rigor, método experimental ou lógica. Uma certa concepção da natureza envolve uma concepção de eu, uma relação de eu e a natureza, e que o problema do conhecimento existe exatamente nessa relação de eu e a natureza, que é a relação de sujeito-objeto. Okay? E a distinção atual entre sujeito e objeto, como a gente trabalha, é o que torna, lógico, dentro do nosso paradigma, o conhecimento científico possível. E é basicamente isso, gente. Obrigado. Bom dia. Quer dizer, é bem difundido uma divisão clássica entre conhecimento mítico, religioso, vulgar ou informal, seja como for. Acho que é do Marconi, do Lakatos, texto bem conhecido. Dentro dessa noção de episteme moderna, essa divisão nesses 4 principais se sustenta ou ela não existe mais? O restante é derivado dessas 4 assim, principais? Então, que nem eu disse logo no começo, você definir conhecimento e limitar é sempre uma coisa muito complicada. Okay? Primeiro que você precisa partir de conceitos de verdade, aí você entra na questão fenomenologia, realismo e tal. Né? Eu parti de uma visão fortemente kantiana. E, de fato, o Kuhn, ele concorda e coloca, por exemplo, ele coloca Paracelso no grupo majoritariamente dos cientistas. Okay? O que, de fato, torna uma distinção não rígida. O meu ponto é que as distinções elas não são rígidas. Elas são... E com frequência elas são, principalmente quando a gente está estudando em termos de época, ok? E elas são dependentes da concepção de mundo que se tem. O meu ponto, que nem eu falei, não era estritamente falar sobre teoria da ciência, né? Mas era falar sobre um ponto anterior, por exemplo, ao Kuhn, e discutir anterior no sentido epistemológico, quer dizer, fazer uma discussão que se coloca anterior à formulação da ciência ou desse determinado conhecimento. É o que permite as determinadas experiências científicas. A partir de então, a gente consegue remodular, quer dizer, aplicar essa distinção para determinados modos de saber. Por exemplo, você pode aplicar um determinado modo de saber a partir dessa ideia subjetivo e objetivo, que no fundo é a noção kantiana, né? Para explicar o mundo filosófico, o mundo mitopoético, o mundo místico, o mundo religioso ou o mundo científico. Entendeu? Respondi? Ou não? Mais ou menos. Pode deixar. Tá, obrigado. Eu estava pensando mais na questão formal, se hoje em dia se aceita essa divisão nesses 4 ou é aberto? Ou vai depender de cada teórico, qual teórico que aceita sim, teórico que aceita não? Depende. Isso é profundamente dependente das premissas e do que o cara está considerando.
cada grupo você tem linhas diferentes de pesquisa e, de fato, você vê o método de conhecimento e o critério que se usa, ele é constantemente questionado, né? Inclusive, as questões de gênero, por exemplo, trazem novas discussões sobre isso. Assim. Não há consenso sobre a questão. Bom, acho que, pelo que eu entendi, assim, você falou que o conhecimento místico ele tem uma lógica tal, e segue, e aparentemente, assim, o que conecta os diferentes elementos aí no seu raciocínio dentro do conhecimento místico é, por exemplo, uma associação simbólica, uma associação estética, de forma, etc. Que nem você deu o exemplo de Marte, né? Que Marte é ferro, está associado a Marte, Marte a sangue, então ferro cura sangue, né? Então, uma associação simbólica. Imagino, isso parece que ficou claro para mim. Agora, do ponto de vista da ciência moderna, o que concatena as coisas, eu acho que tá mais difícil para mim entender. E me parece que seria uma questão de validação, de comprovação empírica, experimental, com estatística. Não sei se você diria que é isso. Sim. Eu tinha falado sobre as duas questões, a questão de episteme e a questão do pensamento especulativo, exatamente porque, no fundo, a concepção de ciência que se tem, ela é baseada numa crença. É um conjunto de crenças que justifiquem um método científico. Okay? E assim, e já em Galileu, você já vê o número como representação, o número como linguagem. Okay? De uma maneira ou de outra, a ciência também é baseada em uma certa representação e numa crença, numa identidade entre representação e representado. Aí existem, por exemplo, duas grandes correntes, por assim dizer, sei lá. São realistas, pessoas que acham que, de fato, quando você vê um elétron, aquilo é um elétron, ou seja, a diferença entre o real, entre a realidade e o que você está colocando, é uma diferença de grau, onde você vai refinando, e cada vez mais a ideia que você tem, a noção que você tem de elétron, chegar mais perto do que seria um elétron, ou você pode colocar um termo que é fenomenológico, que você trabalha que aquilo é uma representação. Se o elétron de fato existe ou não, se uma força existe ou não, se a energia existe ou não, você não sabe. De qualquer maneira, o problema da representação, ele não sai. Okay? Por quê? Porque, de qualquer maneira, quando você está, e esse sujeito-objeto, que é o que, no fundo, molda as representações, que é o que a gente faz, quando você considera que são entes reais, força, por exemplo, é um ente real, ou quando você considera que ele é uma representação, uma criação útil, você, de qualquer maneira, você está discutindo uma certa concepção de realidade, uma certa concepção de mundo que vai além da ciência por si. Okay? Esse é o ponto. Sobre a estatística, o método estatístico, ele tem validação porque ele faz parte do método e do ideal de conhecimento que nós formulamos previamente. Entende? Então, é um sistema que é essa discussão, que no fundo, ele se autoalimenta. Okay? Porque para a gente é óbvio, para mim é óbvio, que a ciência ela oferece muito mais chance de conhecimento do que a alquimia oferecia ou do que a tradição mitopoética oferece. Mas a gente já nasce imerso dentro dessa formulação. Okay? A impressão que todo mundo tem quando vive é que toda formulação é final, é eterna. Assim Newton também achava. Mas nada impede que daqui a, sei lá, 200, 300 anos, alguém olhe e fale assim, pô, eu acho que os caras estavam meio viajando ali no conceito dele, ali, esse negócio de força é um absurdo. Você entende? Esse negócio de usar estatística assim não funciona, você tem que usar assim, assim, assim. E por mais que, obviamente, eu, dentro do meu viés, eu endosse, né, o método estatístico e tal, e eu acho que para entender o mundo físico, ele tem se mostrado melhor. O que eu quis colocar majoritariamente é que determinadas formas de conhecimento têm premissas e maneiras de se articular distintas. Então,
eu, por exemplo, um homem, sei lá, que cientificista, tem um conjunto de premissas e uma compreensão global de mundo inteiramente distinta da, sei lá, de algum padre franciscano, entende? Que de fato leva aquilo e para ele, que isso já não é mais possível de ser analisado sob um critério científico, ele tem experiências divinas que justifiquem a crença dele, entende? É uma experiência muito mais subjetiva. Você não consegue criar um objeto. Você não consegue externar aquilo de uma maneira que você possa lidar com ele para fora, mas só para dentro. Mas ainda assim é uma experiência que ele tem. Esse é a questão que eu quis colocar. Entendeu? Ok. Júlio, você acha que, mais sobre o método do que sobre as ideias, a ciência evoluiu nesses últimos 100 anos? O método científico evoluiu? Ou depois de, sei lá, Bacon, ela convergiu para um ideal que não muda mais? Tudo sempre evolui conforme a sociedade evolui. Ou conforme as demandas da sociedade evoluem, conforme a visão que as pessoas têm evolui. Então, ela claramente mudou em diversas maneiras desde a época de Bacon e Galileu. Eu acho que a física, ela mudou menos. Mas, por exemplo, a biologia, ela tem uma distinção muito importante, que a biologia comportamental, a física, ela segue uma estratégia que é reducionista, reducionista não, esqueci o nome. Mas consiste em você retirar, separar o que você quer estudar da onde você quer estudar. Okay? Então, se você quer estudar queda livre, por exemplo, o Galileu de novo, ele soltava em termos de um peso, de um negócio que ele conhecia, ok? Para daí extrapolar para como funcionaria na natureza, em queda livre, ok? Da mesma maneira, se alguém está trabalhando com reações termonucleares, você faz fusões e você depois extrapola para como é que funcionaria dentro de uma estrela ou no nucleossíntese primordial, ok? Mas você não está lá e você não mede in situ. Você não vai lá in situ e mede, grosseiramente. Descontextualizada, que chama essa estratégia. Você tira do contexto. Acontece que, por exemplo, que biologia, você não pode fazer isso. Biologia comportamental. Se você retira um animal do habitat dele, você muda completamente o resultado. Já não faz mais sentido o estudo. Entende? Então, esses pontos, conforme foi surgindo a geologia, conforme foi surgindo a biologia, todo método teve que se readequar às novas condições, às novas ciências que estavam nascendo. Entendeu? Então, a evolução, obviamente, houve. Hoje em dia tem outras questões, por exemplo, questão identitária, questão de gênero, a ciência ser masculina, ou a ciência ser baseada no homem europeu, ou todas essas determinadas visões de mundo, até que ponto, por exemplo, a ciência europeia tem condições de julgar o conhecimento tradicional oriental, entende? Toda essa visão de mundo, ela é constantemente debatida conforme o conhecimento desenvolve. O próprio conhecimento traz novos materiais para que se debata, para que se modifiquem os métodos. Eu queria perguntar sobre a pergunta anterior, na verdade, que eu não entendi a resposta. Que ele perguntou que você deu o exemplo de Marte, sangue, lá que seriam os símbolos, o conhecimento baseado, de certa forma, em símbolos. Uhum. O que você quis dizer foi que, então, a ciência atual, contemporânea, sei lá, estatística, matemática, as leis, a teoria da evolução de Darwin substituiria esses novos signos, esses símbolos? Tá. Seria mais ou menos por aí? O que eu diria, majoritariamente, é que a relação é que, de qualquer maneira, seriam símbolos, ok? Ou são ideias mediadas por símbolos. A maior diferença, que eu acho, é que a gente tem critérios distintos para categorizar. Então, a gente não precisa mais, por exemplo, fazer ligação entre o que determinado símbolo significa e a cara que ele tem. Entende? Que era essa relação que você colocava. Então, se eu desenhava por exemplo, se eu fizesse um fetiche de alguém e começasse a fazer mal para o fetiche,
A ideia é que aquele símbolo portava a essência da pessoa. Aquele fetiche portava a essência da pessoa, certo? Essa relação já não, pelo menos, já caiu muito no homem moderno, mas ainda tem. Você vê, por exemplo, sei lá, minha mãe fica brava quando eu falo o diabo, um monte de vez. Entende? Por quê? Porque ela mantém o símbolo diabo e o que ele deveria significar, ainda mantém relação, ok? Grosseiramente, a ciência moderna retirou isso. Você tem o símbolo e o que o símbolo significa é o que o símbolo significa. O símbolo é arbitrário. Eles não mantêm nenhuma relação causal ou relação a priori entre si. Essa seria a diferença nesse ponto. Você conseguiu entender? Sim. Oi, Juju. Olá, Zé. A minha pergunta ela vai um pouco para o conhecimento local e não global da humanidade que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, eu tenho um tio que ele mora no sertão do Ceará e ele encontrou água, cavou um poço e encontrou água com graveto, procurando com graveto, igual o Pica-Pau fazia. Ele tá crente que aquilo funciona. E eu, como físico, não podia estar dentro da crença dele. É um conhecimento que é para ele, tem toda a estrutura que você expôs aqui pra gente, ele tem embasamento que dentro do conhecimento dele, né, e dentro da formação que ele tem, aquilo faz muito sentido. Mas não faz tanto sentido no ponto de vista científico, no meu ponto de vista científico, mas talvez faça no ponto de vista do científico dele, né? E aí isso também é levado para comunidades muito pequenas que não têm acesso a tanta informação, que levam outros jeitos de ver a vida que fazem muito sentido. Meu pai leva muito disso, porque ele tem explicações para coisas que ele nunca entendeu na vida, nunca estudou na vida, mas que fazem sentido, né? Aí a minha pergunta vai dentro das concepções que você colocou aqui agora. Aonde que você colocaria esse tipo de conhecimento? Em conhecimento místico ou conhecimento científico? Olha, que nem eu coloquei, quando eu contrapus místico e científico, isso foi foi um recorte que eu quis dar porque eu acho legal, ok? Eu poderia colocar de qualquer maneira no conhecimento tradicional, quanto no conhecimento científico, que no fim das contas a questão é a mesma. O caso do seu tio, eu relaciono com o conhecimento tradicional. Okay? Determinados grupos, eles têm determinados conhecimentos sobre determinadas regiões, algumas coisas funcionam, outras coisas não, que se mantém como determinado conhecimento, que para eles, naquele grupo, faz sentido. Entendeu? Uma coisa que não funciona é manga com leite, sei lá. Uma coisa que eu já vi pessoas pesquisando e fica uma coisa meio complicada, são os gravetos. Graveto e água. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Da mesma maneira que também você já foram grupos de meteorologistas fazer treinamento com grupos de pessoas que com conhecimento tradicional prevêem a estação melhor do que os métodos meteorológicos para determinada região. Isso só. Entende? Não seria um método universal, não seria, mas para aquela ali, o conjunto de sentidos de observações deles forma um conjunto melhor do que o macro que se usa. Então, como eu coloquei, no primeiro momento, essa separação que eu usei é uma separação arbitrária. Arbitrária, eu quis dar para colocar no ponto de fundo a questão que eu julgo mais relevante, que é a questão sujeito-objeto. Mas aí, para mim, seria um conhecimento tradicional. Vamos para mais uma última questão. E aí, depois, se vocês quiserem debater com Júlia, fiquem à vontade. A minha, não sei se é simples ou complicada. Na primeira aula de economia, as pessoas dividem
o mundo, a realidade, o objeto, sei lá, entre o mercado e o Estado. E daí tira todas as conclusões, etc. De acordo com a sua definição, isso quer dizer que a economia é um conhecimento ingênuo? Eu acho que a questão não é entre área em si. Não é entre área em si, mas é uma postura que você mantém com relação àquilo. A questão de ser ingênuo ou não é você entender que você está fazendo um agrupamento em determinada condição e por um determinado motivo, ok? Que não precisa ser aquele. Você está separando o mundo e criando determinadas situações que não precisam ser necessariamente. Tanto não precisam ser que, por exemplo, quando você separa em Estado e mercado, okay, essas duas coisas também não são completamente separáveis. Porque você tem agentes dos dois lados, um influenciando no outro, enfim. E a questão é, você fez um modelo em determinada condição. Isso, a priori, não é ingênuo. É ingênuo você achar que o conhecimento ingênuo é você achar que a realidade é necessariamente assim. É essa a distinção. É você achar que essa sua separação, do jeito que é feita, ela corresponde necessariamente a uma divisão real. É essa a diferença. Não é necessariamente ligado a um conhecimento ou outro, não é se a física, se a economia, a medicina é ingênuo ou não. Mas a relação que você mantém com a maneira com que você construiu aquele conhecimento. É mais ou menos isso. Respondi? Mais ou menos. Então, por favor. Ainda acho que uma divisão assim evita um conhecimento mais científico, diria eu. Se você divide o corpo humano em parte superior e parte inferior, você distorciona o conhecimento que é necessário para a medicina, digamos. Não? É verdade. Então, mas o problema é que eu não posso estudar um sistema global, porque você tem muita coisa. Então, aí vem da estratégia que eu comentei, que é uma estratégia descontextualizadora. Você separa as coisas para você poder tentar entender a dinâmica de uma melhor e depois você vê se isso corresponde na hora que você reinsere. Entende? Se eu quero estudar determinada propriedade de um sólido, eu não posso pegar um sólido que está de qualquer maneira, a qualquer temperatura. Se eu quero medir, sei lá, a condutividade de um sólido, eu não posso pegar um sólido a qualquer temperatura e medir, porque vai dar resultado diferente. Entende? Por quê? Porque eu não tirei ele, eu não controlei as condições, eu não tirei ele da condição que ele está. Da mesma maneira, muitas vezes, quando você tenta estudar tudo de uma vez só, você não consegue separar nada. Entende? Então, você descontextualizar e depois você voltar e observar os efeitos, obviamente, entendendo que você descontextualizou e que você separou momentaneamente, mas que não são coisas separadas, ele tem um valor enriquecedor de você entender aquela parte melhor. Mas também tem, que nem eu coloquei, algumas limitações. Por exemplo, se você faz um experimento social, você não pode fazer isso com uma pessoa, ou com qualquer animal. Porque se você tira a pessoa, o animal, por exemplo, do habitat, ele não vai se comportar da mesma maneira. Então, você não tem maneiras únicas de lidar, e a técnica, a melhor maneira de se lidar, é uma coisa que você vai tentando, e que faz parte do conjunto de premissas que você tem. Por exemplo, antigamente você estudava muito chimpanzé em gaiola, entende? Até que você percebeu que não dava para estudar em gaiola, que seria descontextualizado. Você percebeu que o comportamento era diferente. Então você teve que jogar, teve que ir lá estudar no habitat. Da mesma maneira, você teve na mecânica galileana, usando como exemplo de novo, você teve que controlar todas as situações e separar todas as grandezas. Você teve que usar peso conhecido, inclinação conhecida, para estudar determinado fenômeno. Por quê? Porque, a priori, na época não se sabia, a massa pode ou não influenciar. Então, uma estratégia é que você separe as coisas, ou que você trabalhe tudo junto, eu acho que elas são ambas válidas dependendo do contexto. Você vai ter que avaliar na hora, em termos gerais. Respondi agora?
Bom, gostaria de agradecer ao Júlia. Depois, se vocês quiserem ainda procurar ele para bater mais um papo sobre o assunto, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Na próxima semana vai ser no Auditório 1, não vai ser aqui. Então, bom, a gente vai fazer a divulgação como de costume, mas só para avisar, já que vai ser no Auditório 1. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.